Olá, pessoal, segundos, terceiros anos, tudo bem? Hoje eu trouxe para vocês a correção desses últimos exercícios que eu havia pedido, tá? Vocês não vão me ver, porque eu vou ter que fazer o foco aqui na matéria, tá? Eu já trouxe a folhinha corrigida, então, para facilitar um pouquinho, aí eu já vou explicando para vocês, tá ok? A letra A. Eu tenho duas conjunções aqui, ó, o ou e o ou. A gente tem que ver se tem conjunção e ver os verbos, tá? Fica verbo, vai conversar, é locução verbal. Então, para ser oração coordenada, ou seja, para ser um período composto, eu tenho que ter mais de uma forma verbal. Então, eu tenho aqui a primeira oração, ou você fica em silêncio, e a segunda, ou vai conversar lá fora, tá? Então, aqui, quando vocês forem classificar, gente, as orações coordenadas, classifiquem direitinho, tá? Oração coordenada, S de sindética, alternativa, por conta do ou, ok? A letra B, gente. Estava é verbo, eu estava, então, é uma oração. Contudo, não faltei ao verbo, à reunião. Essa conjunção, ela vai dar uma ideia de adversidade, de algo contrário, tá, gente? Então, oração coordenada, sindética, adversativa. Letra C, corra, porque o trem parte em meia hora. Eu tenho aqui um outro verbo, né, o verbo partir, tá? Corra é um verbo, então, dois verbos, duas formas verbais, ligadas pelo porquê, tá? Que é uma oração, então, explicativa. Esse porquê, ele pode ser substituído pelo pois, tá bom? Então, corra, porque o trem parte meia hora. Oração coordenada, sindética, explicativa. A letra D, ela é um exemplo, pessoal, de período composto, tá? Eu tenho aqui o verbo está, né? É um verbo. Outro está e deveríamos aproveitar, né? Que é uma locução verbal. Então, eu tenho três formas verbais. Da primeira oração para a segunda, verifiquem que eu não tenho conjunção, eu só tenho a vírgulazinha para separar. Então, nesse sentido, eu tenho uma oração coordenada assindética, ok? Porém, entre a segunda e a terceira oração, eu tenho um logo, uma conjunção que vai dar uma liga. Então, aí, no caso, eu vou ter uma oração coordenada sindética conclusiva, tá? Conclusiva porque eu tô concluindo. O logo, ele sempre conclui, é igual a portanto, certo? Comprei a carne, vírgula, fiz uma marinada, vírgula, assei, vírgula, servi no jantar. Notem que entre uma oração e outra, eu tenho apenas as vírgulas separando. Então, eu tenho 4 formas verbais e não tenho nenhuma conjunção, tá? Então, aqui eu tenho uma oração coordenada assindética, sem conjunções. Ora, você estuda, ora, você brinca. Entre a primeira e a segunda, eu tenho dois verbos, então tenho duas orações, tenho ora e o ora. Nesse caso, eu vou ter uma oração coordenada sindética alternativa, tá? Só que depois eu tenho um portanto. Portanto, não sei se consegue aprender. Como esse portanto tá ligando, né, a ideia da primeira e da segunda oração à terceira, eu tenho no mesmo período composto uma oração coordenada sindética conclusiva. Então, isso é um caso que pode acontecer, tá? Eu posso ter duas coordenadas sindéticas e posso ter uma sindética e uma sindética, né? Orações juntas no mesmo período. Por quê? Porque é um período, gente, composto, tá? Então, não esqueçam sempre de analisar os verbos, a gente conta os verbos, porque entre essas orações a gente tem que ver se tem a conjunção, desculpa, ou não, ok? Letra G, chamei um Uber, saí de casa correndo, mas cheguei atrasado. Aqui,
É a mesma coisa, né? Chamei é verbo, saí de casa correndo, saí correndo, né? Aqui é verbo, tá, gente? Entre essa primeira e a segunda oração, eu não tenho nenhuma conjunção, então eu vou ter uma oração coordenada assindética. Porém, a terceira começa com mas, então eu tenho uma adversativa, tá? Mesma coisa então dos outros casos lá em cima. Tem 3 orações, eu posso ter 2 tipos de coordenadas, ok? H, não trabalho nem estudo. Trabalho é verbo, estudo é verbo, nem é a conjunção. O nem, ele dá uma ideia de algo a mais, apesar de aqui no caso, ele ter uma ideia negativa. Eu não faço nem uma coisa e nem outra. Então, a aditiva, ela às vezes tem esse sentido negativo, mas ela está acrescentando uma ideia. Além de não trabalhar, eu também não estudo, ok? Então, oração coordenada sindética aditiva. O carro ganhou velocidade e partiu. Ganhou é verbo, partiu é outro verbo. Entre uma e outra, eu tenho o e aqui. Então, o e é indicativo de sindético, né? Oração coordenada sindética aditiva, porque aqui é uma adição positiva, vamos dizer assim, parecida com a de cima, né? Só que aqui tem um sentido positivo e aqui tem um sentido negativo, tá? Mas não confundam, sempre que for o e ou o nem, vai ser aditivo, ok? Estude bastante, pois você precisa passar de ano. Estude é verbo, precisa passar locução verbal. 2 verbos, 2 orações, oração coordenada, sindética, porque tem o pois, e nesse caso o pois, ele vai ser explicativo, porque ele pode ser substituído por porquê, tá? Sempre que o pois tiver puder ser feito substituição pelo porquê, ele vai ser explicativo, diferentemente da cá. Você precisa passar de ano, estude, pois, bastante. Esse pois, ele é utilizado de uma maneira que a gente não é acostumado. Ele tá depois do verbo e não antes, tá? Você precisa passar de ano, é uma ideia. Estude, pois, bastante. Esse pois aqui, depois do verbo, ele vai ser substituível por portanto. Então, ele é conclusivo, tá? Quando vocês tiverem dúvidas, vocês tentem substituir. Se o pois puder ser substituído por porquê, explicativo. Aqui não teria como, né? Você precisa passar de ano. Estude porquê bastante. Não tem sentido. Então, esse pois vai ser substituído por portanto, que dá a ideia de conclusão. A L, Marcelo não só cantava, como também representava. Então, cantava verbo, representava verbo. Aqui eu tenho como também, que seria uma locução, né? Uma locução coordenada. Então, oração coordenada sindética aditiva. Eu tenho uma ideia de adição. Marcelo cantava e representava, tá? Espero que até aqui, então, vocês tenham entendido, gente. O segundo exercício, ele vai tá relacionado à matéria, né? Que falava da frase nominal, que para ser frase nominal tem que ter sentido, porém não tem o verbo, e oração com um verbo só, né? Uma forma verbal, seja ela um verbo simples ou uma locução, é um período simples, e para ser período composto tem que ter 2 ou mais formas verbais, 2 locuções verbais ou 2 verbos simples, enfim. Aguarde a sua vez. Aqui eu tenho um verbo em forma simples, tá? Então, eu tenho um período simples. Pique Itaú, a sorte ou seu dinheiro de volta. Verifiquem que essa frase não é formada por verbo, mas ela tem um sentido. Ela é completamente compreensível, vamos dizer assim. Então, eu tenho uma frase, porque eu não tenho verbo, tá? Ela já tinha refeito aquele projeto. Tinha refeito é uma locução verbal, né? Então, é uma forma verbal apenas, portanto, período simples.
Depois, o testamento foi alterado, mas os filhos não foram afetados. Então, foi alterado, é uma locução verbal, foram afetados, é uma locução verbal. Eu tenho duas formas verbais, portanto, eu tenho um período composto. Próximo, gente. Fast frame, um toque de arte no seu dia a dia. Essa frase, ela é uma frase exatamente pelo mesmo motivo do piquitaú. São frases que têm um sentido completo, porém, eu não tenho um verbo associado aqui, tá? Esse tipo de frase é muito comumente usado em anúncio publicitário, em propagandas. Nem sempre a propaganda e o anúncio vai utilizar a forma verbal no imperativo. Às vezes eu tenho esse tipo de apresentação, tá? Então, frase sem verbo. Período simples, uma forma verbal. Período composto, duas ou mais. Ok? Então, gente, é isso. Eu não vou poder aparecer, como eu já disse. Eu espero que vocês tenham entendido. Se vocês tiverem alguma dúvida, me contactem por qualquer um dos meios, tá ok? Façam os exercícios, se não fizeram, siga a correção e vão tentando entender e tentando valorizar e melhorar o aprendizado de vocês. E percebam que vocês são capazes e conseguem, tá ok? E se for o caso de não conseguir ou ter muita dificuldade, me contacte, tá certo? Tudo de bom para vocês, saudades, fiquem bem e até a próxima.